Paz do Senhor, igreja, como estamos bem, para a glória de Deus. Mais uma vez estamos aqui para juntas crescer, aprender com o Mestre, buscar o Senhor, né? Ontem eu ia fazer a mensagem, mas não deu, porque todos os dias estamos falando da palavra do livro de Esther, onde o nome de Deus não é escrito, mas o milagre, os milagres do Senhor. O poder de Deus está a cada momento neste livro. E hoje, mais uma vez, vamos aqui juntos aprender a se posicionar diante do Mestre. O título de hoje: você tem oferecido banquete ao Rei Jesus? Como é que está o meu banquete e o seu para o Senhor? Bete, o que é oferecer banquete ao Rei Jesus? Oferecer banquete ao Rei Jesus é em obediência, é louvando, é orando, é jejuando quando há necessidade, com seriedade. É fazer esse banquete, é oferecer esse banquete ao Mestre. Porque quando a gente ora, quando a gente louva, quando a gente jejua, o Senhor dá direcionamento, o Senhor dá estratégia. Foi o que Ele fez com Esther. Para isso é necessário oferecer banquete constante ao Senhor. Banquete com nossa dignidade, com nossa lealdade, né? Eu sou uma pessoa que eu brinco muito. E às vezes eu digo, meu Deus, eu estou brincando demais. Mas há uma diferença entre brincar e zombar. Zombar das pessoas, né? Isso não é banquetear o Senhor. Então vamos banquetear com alegria, com louvor, com adoração, sendo gentil, sendo amável, brincar sim, porque somos felizes e alegres. Mas saber e procurar entender qual é o banquete que a gente está oferecendo ao nosso Mestre. Amém? Não esqueça, você tem oferecido banquete ao Senhor Jesus? Porque hoje vamos aprender como é oferecer banquete ao Senhor Jesus. Principalmente quando estamos na direção, e é Ele que está nos posicionando, é Ele que está nos direcionando, porque foi isso que Ele fez com Esther. Amém? Lembre-se que no capítulo 4 a gente leu, né, que ela ia ao rei com medo, mas pediu para que Mardoqueu e o povo jejuasse por ela, porque ela e as servas dela também iam fazer isso. E aí chegou o posicionamento, chegou o direcionamento do Mestre para ela. Por isso que o nome é o título. Você tem oferecido banquete ao Rei Jesus? Aleluia, glória a Deus. Capítulo 5 de Esther. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa, defronte da porta do aposento. A gente vê aqui que Esther, ela se vestiu com as vestes reais. Como é que estão minhas vestes reais e a sua? Afinal de contas, nós somos filhas e filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ah, Beth, eu sempre que posso comprar uma roupa para ir para a igreja. Tá errado não. Coisa boa é se a gente puder dar o nosso melhor. Mas se você não tem condições, não se preocupe. Vai chegar o tempo que você vai ter para emprestar e para dar. Porque o seu Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas o que eu estou falando de vestes reais é que Esther se preparou, né? Com tudo que tinha que se preparar para chegar diante do rei. E como é nossas vestes reais? Nossas vestes para estar diante do rei, porque somos princesa do mestre, é nossas vestes da integridade, do amor, do perdão. É essas vestes. Essas vestes que agrada a Deus, da sinceridade. Porque crente é sim, sim, não, não. Então vamos vestir as vestes reais, mas para agradar o nosso Deus. Amém? Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E este chegou e tocou a ponta do cetro. Esther chegou e tocou a ponta do cetro.
Mas aqui diz, e sucedeu que, vendo o rei a rainha Esté no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Ela alcançou graça aos olhos do rei da terra, o rei Assuero. E é importante que eu e você alcance graças diante do mestre. Porque Paulo orou 3 vezes para sair um espinho na carne. Não sabemos que espinho é esse, mas era algo que afrontava, humilhava, machucava. O que foi que o Senhor disse? A minha graça te basta. A graça do Senhor é grandiosa, é poderosa. Veja que o rei alcançou graça. Esté alcançou graça diante do rei Assuero. Imagine alcançar graça diante do Senhor. Então é necessário estarmos com nossas vestes reais de transformação. Porque lá em Coríntios, Paulo fala, segundo Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo, e a velha criatura ficou para trás. É as vestes da integridade, é as vestes do perdão, do amor, é as vestes da transformação de dentro para fora. Porque é assim que a gente acha graça, que o nosso Deus acha graça na gente. E Esté achou graça diante do rei. Porque sabemos que se ele não jogasse o cetro para ela tocar, ela poderia ser morta. Mas ela teve graça. Esté alcançou graça aos olhos do rei. E é necessário que você e eu alcance graça diante do mestre. E também sabemos que Esté estava em jejum. Jejum é uma arma poderosa para o Senhor da vitória. E ali o Senhor já estava trabalhando na vida de Esté. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É um jejum com coração reto, com integridade. É um jejum com seriedade, não com brincadeira. Porque a palavra de Deus diz que quem for limpo se limpe mais. E quem for sujo se suje mais. E eu e você temos que estar com as vestes limpas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza, para que a graça dele nos alcance e a vitória venha. Lembre-se, você tem oferecido banquete ao rei Jesus, porque Esté estava ali, mas era no direcionamento do grande rei lá de cima, amém? Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te darei. Quer dizer, se ela quisesse até a metade do reino, ele daria a ela. Veja que graça ela alcançou diante do rei. Mas eu volto a repetir, ela estava em jejum. Tinha pessoas em jejum por ela. E Deus faz. Portanto, é necessário que eu e você esteja sempre diante do nosso mestre, colocando um banquete para ele, também vigiando, porque não sabemos o dia mau. A situação era difícil, mas Esté foi. E a Bíblia diz que o Senhor diz, a peleja é minha, não tereis que pelejar. Ele peleja por mim e por você. Amém? E disse Esté, se parecer bem ao rei, venha o rei hoje com Amã ao banquete que eu tenho lhe preparado. Veja que ali já foi o primeiro direcionamento do mestre, do rei dos reis, que estava lá em cima. Foi uma estratégia do Senhor para Esté. Coisa boa é estar na presença do rei. Coisa boa é estar com as vestes que agradam ao rei. Aleluia, glória a Deus. Então disse o rei, fazei apressar Amã para que se atenda ao desejo de Esté. Vendo, pois, o rei Amã ao banquete que Esté tinha preparado. O caso lindo é que o rei diz, fazeis apressar Amã, porque o Senhor é um Deus de pressa. O Senhor é um Deus que tem pressa em abençoar a mim e a ti. O Senhor é um Senhor de repente. Mas é necessário que a gente esteja posicionada. É necessário que a gente obedeça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Quando Mardoqueu falou o verdadeiro sentido de Esté estar ali naquele palácio, ela entendeu que tinha que obedecer, mesmo arriscando a vida dela. Então, faça as coisas para o Senhor. Obedeça. Você não quer as bênçãos dele? Dê o seu melhor para o Senhor com excelência. Faça um banquete lindo de adoração. Faça um banquete obedecendo.
porque é melhor obedecer do que sacrificar. E foi o que Esté fez. E o que foi que o rei Assuero disse? Faça-se Amã se apressar. Porque quando a gente faz nossa parte, o Senhor tem pressa em nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Disse o rei a Esté, no banquete do vinho: qual é a tua petição? Olha que coisa linda, como Jesus, como Deus faz coisas grandiosas. Qual é a tua petição? É assim que o Senhor diz para mim e para ti. Continua orando, continua louvando, continua jejuando. Jesus está no controle de tudo, Ele dá vitória. E ser-te-á conceda. E qual é o teu desejo? E se fará ainda até metade do reino. O rei continua, porque o rei era muito vaidoso. Esté é uma mulher, então ele achou que ela queria algo muito grandioso, né? Com certeza foi aquele banquete, né? O rei era um homem muito vaidoso. Isso é um banquete com todas as honras. Então, na mente dele, ela queria algo muito valioso. Quantos me julgam e te julgam pela aparência? Mas a palavra de Deus diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não era o que Esté queria. Esté queria defender o seu povo. Mas na mente dele, ele já achava que era algo valioso. E era valioso. Deus é bom. Lute pelo que é bom. Faça coisas boas para o próximo. Porque Deus é o Deus que te honra. Do jeito que o rei aqui disse que dava metade do reino a Esté, o Senhor tem muito mais para dar a mim e a ti. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor plantar o bem, porque a colheita vai ser grandiosa. O que é que a palavra de Deus diz? Se for fiel no pouco, Ele te colocará no muito. E Esté foi fiel, Esté obedeceu. Esté ali não estava lutando por ela, não. Aquele banquete era pelo seu povo. Deus é lindo. A Bíblia diz o quê? Chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. E o banquete vem do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então respondeu Esté e disse: a minha petição e desejo é: se achei graça aos teus olhos, olha que coisa linda essa palavra, valiosíssima para o Senhor. E se bem parecer ao rei, conceda-me a minha petição e cumprir o meu desejo. Venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. O Senhor já deu uma estratégia linda a Esté, porque ela não foi de imediato dizer o que queria. Sabe o que é isso? É saber esperar. É obedecer ao Senhor. Ela obedeceu, ela deu um banquete e disse: o próximo será amanhã. Falou com humildade, porque é melhor obedecer do que sacrificar, mas humildade é que depois procede a honra. Ela teve estratégia, ela teve direcionamento do Senhor. Há um tempo determinado para tudo. Esté soube esperar. Sabe o que é isso? Jejum, adoração ao Senhor. E ele ali estava mandando, administrando o pensamento, a mente, dizendo como Esté ia fazer. E Esté estava obedecendo. Então sua bênção não está demorando. É porque não chegou a hora certa. Vamos ser um Esté? Vamos ter estratégia do céu? Vamos saber esperar? Vamos falar só na hora certa? Porque é um tempo determinado para tudo. Davi estava passando uma luta tão grande que ele sabia que se falasse ia piorar. Ele disse: Senhor, coloca uma trave na minha boca, porque tem hora que é necessário ser sábia, ser sábio, falar menos o possível. Esté preparou o segundo banquete para o outro dia, porque com certeza ali o Senhor mostrou que não era o momento, porque o Senhor sabe trabalhar de forma linda e gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Veja que a pessoa que vive na maldade, que vive sendo instrumento de Satanás, nada para ela está bom. Ele foi para um banquete que a rainha convidou, só estava ele e o rei, mas quando ele volta, a soberba dele, a altivez, a prepotência dele, ele é tão insolente que ele não aceitou o fato de Mardoqueu não se prostrar diante dele, né? A Bíblia diz que maldito um homem que
confia em outro. Até quando a gente confia na gente mesmo, nem no próximo, a gente respeita. Mas Mardoqueu se achava muita coisa. O grande e o poderoso na minha e na tua vida é o Senhor. Quem merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e todo banquete é o Senhor. Quando Ele honra a mim e a você, é para a glória dEle. Quando Ele abençoa espiritualmente, o machado nem é meu, nem é seu, é dEle. Os talentos é dEle. Quando Ele abençoa financeiramente, não é para se exaltar, não. Porque do jeito que Ele dá, Ele tira. Vamos ter prudência. Mas Amã era usado, era um instrumento de Satanás. Mas eu e você somos instrumento de Deus. E tudo que a gente fizer para a glória de Deus. O que é que a Bíblia diz? Fazer com outro o que quer que façam com você. Amã não gostaria de ser visto assim, de agir assim. Mas era o que? Administrado pelo diabo. Mas eu e você temos que ser uma Esther. Você, homem, seja um Mardoqueu. Aleluia. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa. E enviou e mandou vir a seus amigos e Zeres, a sua mulher. Ali ele está virado, mas mandou chamar seus amigos e fez um banquete na sua casa. Mas veja que diferença quem faz um banquete para a glória de Deus e quem faz um banquete com coração maligno. E contou-lhe Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes servos do rei. Começou a se exaltar, mentir, exagerar, com certeza, né? Se achando. Quem tem que honrar a mim e a você é Deus. Quem tem que se apresentar nas nossas vidas é Deus. Fale menos, porque o que foi que Ana disse? Que Deus abate o soberbo e exalta o humilde e faz sentar em cadeiras de príncipe. O que Penina não fez com Ana? E o que o Senhor fez com Ana no final? Então é melhor fechar a boca e falar pouco e deixar o Senhor trabalhar. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Ele se exaltando ali, ele nem sabia o que a rainha Esther ia pedir. Às vezes a gente fala demais. Às vezes a gente exagera demais. É melhor ser prudente. Veja que Esther disse que o segundo banquete seria no dia seguinte, se o rei concordasse. Aqui Amã estava mentindo, exagerando, falando coisas que ele nem sabia o que esperava ele. É melhor obedecer do que sacrificar. E coisa boa é ser prudente e humilde. Porém, tudo isso não me satisfaz. Veja, com todo exagero, nada daquilo satisfazia Amã. Por quê? Enquanto eu vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Tem gente que Deus abençoa tanto, mas não é o suficiente. Quer prejudicar, quer pegar o que é do outro. Acaba sem nada. Quem faz sua escova nela cai. Amã era muito exaltado, muito honrado pelo rei. Mas só porque Mardoqueu não dava aquelas honras que ele queria, nada daquilo que ele tinha satisfazia a ele. Isso é coisa de Satanás. Quando Deus permite ou abençoa alguém que nada daquilo se satisfaz, porque tem inveja de alguém, quer o que alguém tem e quer fazer o mal, ou não perdoa, ou está maquinando, pode ter certeza que esse é um instrumento do diabo. Mas eu e você somos instrumento de Deus e para a glória do Senhor. E temos que ter vestes reais de amor, de perdão, de dignidade, de um coração reto, contrito e aquebrantado com o Senhor. Amém? Porque era uma rainha, mas foi a presença do rei. Obedeceu a seu tio, mas primeiramente a Deus, porque ele estava ali para um propósito do Senhor, do jeito que o Senhor fez com José. Glórias ao nome de Jesus. Então lhe dissera Zeres, sua mulher, veja os conselhos de quem não presta, porque a mãe era do jeito que era, veja como era sua família. Sua mulher e todos os seus amigos, faça uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entre alegre com o rei ao banquete, e este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Faça
aconselhe para o bem. Porque, como eu já disse que a Bíblia diz, dê o próximo que você quer para você. Veja que tipo de mulher era dele e os amigos. Só dando conselho para o mal. Mas quando a família dá conselho para o mal, quando chega a hora do Senhor agir, todos, a justiça vem para todos. Porque quando Daniel saiu da cova, foi jogado lá quem? Aqueles homens, toda a família. Então, cuidado com seus conselhos ao esposo, aos filhos. Cuidado. Porque quando o abismo vem para todos. Porque Deus disse a Moisés com o povo dele, eu não tenho culpado por inocente. E o Senhor também não faz exceção de pessoas. Então, eu e você tem que ser boas pessoas. Fazer o que é bom. Estar com vestes reais. Para a glória de Deus ser manifestada nas nossas vidas. Como foi na de Mardoqueu e de Esté. Porque Esté não foi pedir herança, não, ela foi pedir pelo seu povo. Deus é fiel. Seja fiel no pouco que Deus coloca no muito. E esse fiel não é só dando, só trabalhando, sendo honesta, não. É em tudo que a gente fizer. É um coração bom, é desejar o bem para o próximo. Porque o Senhor dá em dobro. Aleluia, Jesus. Então lhe disseram os Eras, né? Como eu já disse. Fizeram sua mulher e todos os seus amigos, façam uma forca de 50 côvados de altura. E amanhã dizer ao rei que nela seja enforcada Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete Esté. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Como é importante a gente ouvir a palavra de Deus, mas como é importante a gente aprender a fazer só o bem. Amanhã a gente vai ler e aprender no capítulo 6. Hoje foi o 5, mas o título foi: Você tem oferecido banquete ao rei Jesus? Porque Esté ofereceu um banquete ao rei, mas ia ter o segundo banquete. Mas tudo aquilo era direcionado por Deus. Faça o bem. Não haja como agiu Amã, nem sua mulher Zeres, nem os amigos, porque isso são instrumentos de Satanás. Veja o que Amã diz aqui no versículo 13 do capítulo 5 de Esté. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu ver o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Por que não satisfazia Mardoqueu? Porque ele era soberbo, porque ele era maligno, porque ele era terrível. Mas aqui diz, em Provérbios 16, 18 e 19, tem tudo de Amã. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. E tudo que Amã tinha era soberba, altivez, e aqueles que estavam com ele, sua mulher também. E o 19 diz, é melhor ser humilde de espírito com os mansos, era o que Esté era o que Mardoqueu era, do que repartir o despojo com os soberbos. Veja, despojo são restos, despojar com os soberbos. Não faça isso. Seja um Esté, seja um Mardoqueu, porque o Senhor tem propósito com que Ele te exaltou. É para a glória dEle, é para a honra dEle. Então não esqueça, você tem oferecido banquete ao Rei Jesus? Vamos continuar oferecendo um banquete com sabedoria, orando na necessidade, louvando e jejuando. Porque Esté, sua serva, Mardoqueu e os judeus oraram. E a gente vê aqui a estratégia do céu. Eu acho lindo quando ela diz que era o primeiro banquete. Se o rei achasse graça, que viesse ao segundo banquete. Porque ali já era um direcionamento. Ali já era um posicionamento dela, mas vindo do céu, do arquiteto, do grande, do poderoso, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Então amanhã a gente continua, mas em nome de Jesus, ofereça banquete ao Senhor, louve, está doendo, louve, ore, jejue, com integridade, com vestes abençoadas, para que o poder de Deus seja glorificado na minha e na tua vida.
faça a vontade do Senhor com excelência, porque pode ter certeza que a glória dele e o milagre que tanto você e eu necessita vem no tempo do Senhor. E a glória da segunda casa será maior que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Fique todos com Deus.